Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula nesse canal. Eu sou o professor Antônio José Salles e hoje falaremos sobre o espaço geográfico mundial e a economia. Aqui abordaremos alguns temas, como o espaço geográfico e o capitalismo, a divisão internacional do trabalho, o fim da bipolaridade planetária e a mundialização do capitalismo. Para que o vídeo não ficasse tão grande, farei um segundo vídeo falando especificamente sobre a formação dos blocos supranacionais, onde nós falaremos sobre a formação da União Europeia, do Mercosul, ASEAN, APEC e NAFTA, que são os blocos supranacionais econômicos mais conhecidos. Bom, para que nós iniciemos, vamos falar sobre as atividades humanas. A influência das atividades econômicas no espaço geográfico é muito forte. Desde os primórdios, em que a sobrevivência era a única preocupação da espécie, os seres humanos alteram o meio em que vivem. Então isso já vem desde o primórdio, desde o surgimento da humanidade, em que o homem, em sua relação direta com o meio ambiente, com a natureza, transforma esta para o seu benefício, adaptando os recursos para que possa dele se aproveitar para assim sobreviver. Ao longo do tempo, os diferentes interesses econômicos de grupos humanos e classes sociais acentuaram essas alterações no meio em que vivem. Essas alterações podem ocorrer naturalmente ou causadas pelos seres humanos. Então aqui nós temos dois pontos interessantes. Primeiro, que essas alterações no meio ambiente podem ser causadas de forma natural, como por exemplo a erupção de um vulcão pode causar um incêndio, ou um raio, queda de um raio. Isso são eventos naturais, eventos da natureza. Mas o próprio ser humano também faz isso, por exemplo, quando provoca uma queimada, abrindo, por exemplo, regiões de pastagens. E outra observação é que, à medida em que os seres humanos, digamos que evoluem ou crescem a população humana no planeta, essas alterações cada vez mais se acentuam, as transformações tornam-se cada vez mais evidentes. As alterações no espaço. Nós podemos perceber que as ocupações humanas provocam alterações no espaço geográfico, nos locais em que vive. Por exemplo, em um determinado local, onde antes existia natureza, o ser humano pode construir cidades e alterar drasticamente a relação natural, a paisagem natural daquele local. Dentro de uma perspectiva histórica, o espaço geográfico é o meio em que vivemos. Encontra-se, portanto, em constante transformação, que é imposta principalmente pelas as ações humanas e é resultado de um processo histórico. Porém, nem sempre foi assim. Antes das relações de exploração capitalista, quando a humanidade vivia da caça, da pesca, coleta de frutas e sementes, as alterações no espaço geográfico ocorriam em ritmo bem mais lento. A relação do ser humano com a natureza se dava de forma respeitosa. Então nós podemos observar que no início da história da humanidade, essa relação entre homem e natureza se dava de uma forma muito mais harmoniosa do que hoje. O que nós percebemos é que com o aumento do consumo, o aumento da demanda de consumo, acaba que hoje as relações entre o homem e a natureza são muito mais desvantajosas para a natureza. Vamos falar sobre o feudalismo e o capitalismo. Vamos entender algumas das transformações sofridas pelo espaço geográfico usando a Europa como referência e também a transição do feudalismo para o capitalismo, que ocorreu entre os séculos 3 e 15. Durante o período feudal, houve pouca mobilidade populacional e as pessoas viviam no campo e trabalhavam na agricultura. Aos poucos, a população foi crescendo em torno de castelos e ressurgiram pequenas vilas e cidades. O comércio, pouco a pouco, foi se desenvolvendo, fortalecendo as atividades urbanas e uma nova classe foi surgindo, a burguesia. Surgia aí o mercantilismo e o capitalismo. Então nós temos essa passagem do período feudal para o capitalismo e nós podemos perceber que durante o período feudal as classes sociais eram basicamente o clero, a nobreza e os servos. E depois disso nós temos o surgimento, com o capitalismo, o surgimento de uma nova classe que é a burguesia. Essa classe é que dá início ao que nós chamamos de mercantilismo, de colonialismo, que nós veremos por meio das grandes navegações, da ocupação dos territórios, a busca por mercadorias, e aí é que vem o advento do capitalismo. Com o advento do capitalismo, nos séculos XIV e XVI, as técnicas passaram a evoluir continuamente e num ritmo cada vez mais acelerado, permitindo uma nova forma de produção, baseada no lucro por meio de trocas comerciais e nas relações de exploração de trabalho assalariado.
Essa lógica ficou mais evidente a partir da Revolução Industrial, em meados do século XVIII, com o aumento da eficiência das máquinas, aumentando a produção e as máquinas a vapor. Então aqui nós temos, né, o surgimento primeiro das grandes navegações, o implemento de novas técnicas de produção, e também chegando à chamada Revolução Industrial, onde o desenvolvimento de algumas máquinas impulsionaram profundamente, né, as relações comerciais entre os países. E daí é o que nós vamos chamar agora de imperialismo e neocolonialismo. A eficiência da produção exigia mais matérias-primas e mercado consumidor. Ou seja, esses países que estavam se industrializando exigiam cada vez mais matérias-primas e também precisavam de um mercado consumidor para os seus produtos. Então eles começaram a ocupar novamente, por isso nós chamamos de neocolonialismo, começaram a ocupar novamente esses territórios fora da Europa. Então, a África, a Ásia e a Oceania foram recolonizados pelos europeus. A partir desse momento também nós podemos observar a divisão do trabalho, né? A divisão internacional do trabalho, como nós chamamos, DIT, né? A relação entre os países do norte e os países do sul e também entre os blocos de países capitalistas e socialistas. Os países industrializados dominaram boa parte do mundo. Surgiu assim a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. O norte é típico dos países ricos, com capital financeiro, e o sul é típico de países pobres, exportadores de matérias-primas. Então, o que nós podemos perceber é que existe uma clara diferença entre esses países, né? A sua organização econômica, os países ricos e os países pobres. Os primeiros, né, são países onde estão concentradas as grandes empresas mundiais, principalmente no setor financeiro, são as empresas que têm ou detêm esse grande capital, e os países do sul, tipicamente os países latino-americanos, africanos, do sudeste asiático, Oceania, são países que têm uma tendência a serem países exportadores de matérias-primas. No auge do imperialismo, ocorreram duas grandes guerras pelas disputas de interesse. E nós chegamos ao embate entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Então nós temos de um lado a União Soviética e do outro lado os Estados Unidos. Os Estados Unidos representando o bloco capitalista e a União Soviética representando o bloco socialista. Então chegamos aí a o que eu chamo de encruzilhada do mundo, né? Nós podemos observar essa encruzilhada quando nós falamos que no norte nós temos os países ricos e desenvolvidos, no sul nós temos os países pobres e subdesenvolvidos, a oeste nós temos o mundo ocidental, representado tipicamente por países capitalistas, com algumas exceções, logicamente, e a leste nós temos o oriente, com uma cultura totalmente diferente da cultura ocidental, em alguns aspectos, e também com uma tendência a ter uma economia socialista, principalmente representado pela União Soviética e os países do leste europeu. Então isso é o que eu chamo de encruzilhada do mundo. Em relação à divisão internacional do trabalho, nós temos aqui em destaque os países ricos, que estão em verde, né? São o que nós chamamos de países do norte, e os países subdesenvolvidos, os outros países não destacados. Após essas duas grandes guerras que falamos anteriormente, né, nós vamos falar sobre esse período que nós chamamos de pós-guerra, o espaço geográfico bipolar. Em 1917, depois de vários séculos de existência, o sistema econômico capitalista, até então hegemônico, passa a conviver com um novo sistema, que é o socialismo, aplicado primeiramente na Rússia ou União Soviética. A ameaça do socialismo ao capitalismo ganhou corpo na Segunda Guerra Mundial, quando esses dois modos de produção se tornaram conflitantes na busca da ampliação de suas áreas de influência. Mais uma vez, os territórios dos países eram objeto de disputa internacional. É esse período que nós chamamos de Guerra Fria. Então nós podemos perceber que existiu um duelo, ainda hoje existe, né, podemos dizer, pelo menos em teoria, né, que existe esse duelo entre os países capitalistas e os países socialistas, mas que a predominância desse duelo se deu durante essas duas grandes guerras mundiais e também no período que nós chamamos de Guerra Fria. De um lado, os países capitalistas e do outro, os países socialistas. Isso gerou uma divisão do mundo, né? Por isso nós chamamos de mundo bipolar, em dois lados, né? A influência, essas influências de um lado como do outro. Então nós temos os Estados Unidos representando os países capitalistas, com influências em áreas de países socialistas como o Japão, que fica próximo à Rússia, né? Então nós podemos observar aqui nesse mapa como esses países buscam sempre influenciar áreas de países que estão próximos aos seus rivais. Por isso que nós temos a União Soviética patrocinando Cuba, que fica muito próximo do território americano, e nós temos do outro lado o contra-ataque dos Estados Unidos,
patrocinando países do Sudeste Asiático, principalmente o Japão e Coreia do Sul, que são países que ficam próximos à extensão territorial da Rússia e antiga União Soviética. Esse é só um exemplo dessa atuação. Vamos analisar o espaço geográfico sob a óptica de Milton Santos. A partir da década de 1970, enquanto o socialismo definhava, as técnicas científicas dos países capitalistas avançavam. É o que nós chamamos de progresso, ou seja, os países capitalistas se desenvolviam em um ritmo muito mais rápido por meio do progresso. Intensificação do comércio internacional, novos produtos tecnológicos, maior e mais veloz trocas de informações, informática, globalização, e por aí vai. Né? Todas as formas de informações e comunicações significavam capitais circulando mais rapidamente, lucratividade reproduzindo-se mais rapidamente. Tudo isso em busca do lucro a curto prazo, pois tempo é dinheiro. Então, nesse contexto, nos últimos anos, com o avanço do capitalismo, do progresso, nós tivemos, por exemplo, a marcante desenvolvimento da informatização, das trocas cada vez mais rápidas de informação, as trocas comerciais também cada vez mais rápidas por meio, por exemplo, das bolsas de valores, as trocas comerciais entre essas empresas, o desenvolvimento dos meios de transporte cada vez mais rápidos, como por exemplo o setor de aviação e até mesmo os trens modernizados, como por exemplo o desenvolvimento dos trens balas. Na indústria, nós temos a presença marcante também da robotização, onde houve a substituição da mão de obra dos trabalhadores pelo emprego de máquinas automatizadas, para com isso acelerar o processo de produção cada vez mais rápido. É nesse contexto que nós chegamos a um termo chamado mundo técnico científico informacional. Esse termo se refere, logicamente, aos avanços tecnológicos, aos avanços científicos e da informática. A superposição entre técnica, ciência e informação permite dizer que estamos construindo um espaço geográfico definido por esses fatores chamados de fixos e fluxos. Vamos entender o que significam esses dois termos, de fixos e fluxos relacionados à economia. Ao identificar a existência dos fixos e fluxos, Milton Santos, que foi um importante geógrafo brasileiro, denominou o espaço geográfico atual como um meio técnico-científico informacional. Os fixos são classificados como os bens duráveis e não voláteis, como por exemplo os prédios, as fábricas, as máquinas e os equipamentos. E os bens fluxos, que nós chamamos, assim os bens voláteis, como por exemplo dinheiro, commercial papers, ações e contratos. Vamos falar sobre a supremacia do capital, ou a supremacia do capitalismo. Atualmente, é notória a presença mundial das relações político-econômicas capitalistas. Podemos assim dizer que o capitalismo venceu o socialismo, ou se sobrepõe sobre ele. Mesmo países como China, Vietnã e Cuba, rotulados como comunistas, têm incorporado o capitalismo. Um exemplo dessa tendência são as zonas econômicas especiais, tão marcantes na China, e que são cidades escolhidas pelo governo chinês para atrair os IADs, que são os investimentos estrangeiros diretos. Medidas como essas também vêm sendo implementadas no Vietnã. Outro exemplo, Cuba, que é considerado um país socialista, comunista, mas que tem permitido alguns negócios tradicionalmente como capitalistas, como por exemplo a expansão do turismo, tão marcante na ilha caribenha. Então nós podemos observar que países que antes eram considerados como socialistas, como por exemplo a própria China, hoje já é um país marcante, já é o segundo país mais avançado na economia global. A China, no meu ponto de vista, já não é mais um país, digamos que socialista, e sim um país capitalista, porque é um país que vem avançando muito rápido, principalmente na concentração industrial e, digamos, nas suas exportações. Como, por exemplo, nós temos a cidade de Xangai, um dos mais importantes portos de exportação mundial. Nós também falamos sobre Cuba, que é um país, digamos, teoricamente fechado economicamente, mas que tem abrido as suas portas para atividades econômicas marcantes do mundo capitalista, como por exemplo no turismo. Cuba é considerado ainda um país fechado, por isso parte da sua economia vive um processo um pouco mais lento. Isso a gente pode perceber nas ruas, com presença de carros antigos, na infraestrutura, com prédios de arquitetura antiga,
mas que alguns setores da sua economia vêm abrindo as portas para o mundo capitalista, mesmo que de uma forma lenta. Expansão do capitalismo. Essa expansão territorial do capitalismo é liderada pelas transnacionais. Essas transnacionais são as gigantescas empresas que concentram em suas mãos cada vez mais riquezas, ou seja, cada vez mais capitais. De acordo com estudos da Global Corporate Control, apenas 737 empresas controlam 80% de todas as transnacionais mundo afora. Outra constatação é de que quase 40% do controle sobre as transnacionais de todo o mundo estão nas mãos de 147 corporações, das quais 3/4 ou 75% são instituições financeiras, ou seja, os bancos. O que nós podemos observar por meio desses dados é que as instituições financeiras, as instituições bancárias, acabam controlando boa parte da economia, porque esses bancos fazem investimentos em outras empresas, em outras transnacionais, né, por meio desses grupos de investimentos. Tamanha concentração de riquezas ocorre por estratégias de inserção de novos mercados, como, por exemplo, ocorre por fusões de gigantescas corporações sediadas em países distintos. E isso é muito comum no mercado capitalista, as empresas se fundirem, as empresas gigantes comprarem outras concorrentes e se tornarem cada vez mais fortes, cada vez maiores. O exemplo disso que nós podemos colocar aqui no Brasil é que empresas estrangeiras de aviação não podem atuar de forma direta no Brasil. Assim, algumas empresas internacionais compram partes de ações de companhias brasileiras, como por exemplo a Azul. A Azul é empresa de bandeira brasileira, porém, parte de suas ações pertence à United, à TAP e à Hainan Airlines da China. A Gol tem parte de suas ações pertencentes à Delta Airlines dos Estados Unidos, assim como a TAM, que foi adquirida pela Latam, e, por sua vez, a Latam tem parte de suas ações pertencentes à Qatar, dos Emirados Árabes. Outra característica do mundo globalizado capitalista são as ações que nós chamamos de lobby, ou lobistas. Né? Outra estratégia é o lobby, parceria entre governos, muitas vezes corruptos, que acabam, em muitos países onde isso não é permitido, isso é considerado como corrupção. Em outros países isso acaba sendo permitido e é normal. Então, isso é a pressão que essas empresas exercem sobre os governos nacionais, forçando-os a adotar os pilares do neoliberalismo, que ocorre por meio das privatizações e a abertura econômica de seus países frente à economia global capitalista. A abertura econômica ocorre por meio das regulamentações, eliminação de barreiras restritivas para o capital estrangeiro, ou seja, abrir as portas desses países para o capital internacional. Nota-se a grande influência das empresas transnacionais nas implementações das políticas de Estado. Muitas vezes, essas empresas financiam campanhas e elegem governos para atenderem aos seus interesses. Então, os governos nacionais de muitos países, na verdade, não representam os interesses do seu povo que o elege, e sim aos interesses dessas grandes empresas transnacionais que patrocinam as eleições em seus países. Neoliberalismo. As práticas do neoliberalismo constituem, juntamente com seus países de origem, os verdadeiros donos do poder no mundo. Empresas e estados se confundem na condução do mundo contemporâneo, movidos pelo mesmo interesse, que é a obtenção do lucro em escala global. A expressão neoliberalismo é usada para designar as políticas econômicas que priorizam o livre mercado e a retirada do Estado de atividades produtivas. Dentre os países que mais defendem as políticas neoliberais estão os Estados Unidos e o Reino Unido, a Inglaterra. Então nós podemos dizer que por meio dessa política do neoliberalismo, muitas das vezes esses países são influenciados por outros países mais desenvolvidos, mais ricos, que atuam direta e indiretamente na sua política de Estado. Ou seja, o Estado se retirando da economia. Isso ocorre, como já falamos anteriormente, por meio das privatizações. Muitas empresas estatais passam a ser adquiridas pelo mercado privado. E esse mercado privado geralmente pertence a multinacionais de outros países, fora do país em que ocorrem essas ações de privatizações. Como, por exemplo, nós podemos colocar uma empresa brasileira estatal sendo vendida para um grande grupo internacional. Ou seja, essas empresas que antes pertenciam ao Estado passam a pertencer a grandes grupos empresariais. Mundo multipolar.
Se antes nós falávamos, né, da existência de um mundo bipolar entre o capitalismo e o socialismo, entre os Estados Unidos e a União Soviética, hoje nós falamos de um mundo multipolar. Os Estados Unidos não exercem sozinhos a hegemonia mundial. É crescente a interdependência internacional por meio do capitalismo. Japão, China, Alemanha, entre outros países europeus, têm aumentado a multipolaridade da economia global. A ascensão de outros países como centros vitais ao capitalismo leva os Estados Unidos a dividir a hegemonia global do mundo capitalista, fato que torna a ordem internacional multipolar. Esses grandes polos geopolíticos têm em comum uma forte concentração da riqueza mundial, acumulada em grande medida pelas grandes empresas transnacionais que atuam em seus territórios. Então aqui nós podemos observar esses grandes polos de influências. Então nós temos os Estados Unidos influenciando principalmente aqui na América Latina, mas não quer dizer que os Estados Unidos influenciem somente na América Latina. Eles têm influências em outras áreas do planeta. Digamos que é uma economia de destaque global, mas a sua concentração se dá na América Latina. Nós temos outro bloco, né, outro polo, referente à Europa, principalmente a Europa Ocidental, onde concentram os seus países mais ricos, e a sua área de influência na Europa Oriental e também na África. E do outro lado nós temos o Japão e algumas outras economias desenvolvidas no Sudeste Asiático que influenciam toda aquela região. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. E se você gostou, se inscreva no canal e também não deixe de acompanhar a próxima aula, a sequência desse assunto, que é a formação dos blocos supranacionais. Aguardo vocês na próxima aula.